É muito bom estar aqui com você, falando sobre terapia vibracional, sobre um processo de mudança. O que é mudança? Né? Mudança quando a gente para refletir o que está acontecendo conosco e o que a gente pode fazer de diferente. Esse é o primeiro passo, que é a tomada de consciência. A partir daí, você poder reavaliar o que você tem feito e que não tem dado certo e o que você pode fazer de diferente para mudar. Quando eu ofereço para você uma terapia vibracional, eu estou falando o seguinte, você pode mudar a sua frequência, o ritmo de vida que você leva, né? A forma como você pensa, a forma como você age, isso faz de você único nesse planeta. E quando eu trabalho com uma frequência, com uma terapia vibracional, com uma terapia de biorressonância e biofeedback, o que a gente faz? A gente faz uma leitura de como você está nesse momento. A partir dessa leitura, a gente consegue indicar para você quais são os melhores tratamentos, seja a questão no nível físico, emocional, energético, ou mental, né? Então, muitas vezes a gente se encontra em situações na vida onde você está com dificuldade, por exemplo, nos relacionamentos, né? Tem dificuldade com o teu chefe, tá com problema com a mulher, tá com problema com o marido, com os filhos, tem amigos que ficam bravos com você. O que está acontecendo que você está neste lugar gerando tanto conflito ao seu redor? Né? Então a primeira pergunta é: o que eu vibro? Né? O que eu estou vibrando que as pessoas estão captando esses conflitos de alguma forma e elas só ressoam, né? Então, se eu estou irritado, eu acabo demonstrando essa irritação e as pessoas acabam retribuindo essa irritação de uma outra forma. Então, quando a gente pensa em quântico, quando a gente pensa em trocar energia o tempo todo um com o outro, eu tô me relacionando com você agora porque você tá me ouvindo, você tá colocando foco e atenção no que eu estou dizendo. Provavelmente algumas coisas que eu estou dizendo faz sentido para você e aí você se conecta com isso. Outras pode ser que não faça sentido. E mesmo assim, você está recebendo a minha energia, né? Você está trocando comigo neste momento uma série de sensações, de percepções que não estavam conscientes, né? Na medida em que você tem consciência, você tem a opção de escolha. Você pode escolher se você quer continuar agindo da mesma forma, se relacionando da mesma forma, usando as mesmas ferramentas que você tem usado a tua vida toda, ou parar, analisar, refletir e fazer um processo de mudança em alguns pontos. Óbvio, não é? Você não vai virar uma outra pessoa, você não vai se tornar um outro ser nesse planeta. Você vai melhorar as suas habilidades que estão medianas e melhorar principalmente aquelas que estão mais fragilizadas. Através do quê? De um outro ritmo de frequência. A minha proposta para você são 2 tipos de trabalho que você pode escolher: o individual ou em grupo. O que é o individual? São sessões únicas com você. A gente vai fazer uma primeira sessão onde a gente faz uma avaliação. Você vai ser conectado com um equipamento, onde ele vai me dar várias informações. O índice de acerto desse equipamento é de 85% a 95%. A gente consegue identificar toxicidade, influência ambiental, a gente consegue ver alergia, problemas que provavelmente de ossos, musculares, articulações que você já tem ou que possa estar até desenvolvendo. Muitas vezes a gente leva anos para desenvolver uma doença. E o equipamento ele tem a sensibilidade de captar o que está na tua frequência. Então, às vezes pode pegar um risco de desenvolver uma determinada doença, um câncer, por exemplo. E quando a gente trabalha isso que está no risco, as tuas chances de desenvolver diminuem muito. Por quê? Porque tem uma tomada de consciência. Você passa a ter uma atitude e um comportamento completamente diferente daquilo que você realmente vem praticando, vem fazendo e que não percebe, às vezes, o dano que isso vai causando no teu corpo. Durante o dia,
O seu corpo vai te sinalizando o quanto que você está estressado, o quanto que você está tenso, mas normalmente a gente não percebe. Por quê? Porque a cabeça está sempre a 1000 por hora, a cabeça está sempre fervendo. E aí você pensa numa coisa, tem que fazer a outra, o outro pede não sei o quê. Ou seja, você não percebe as mensagens que o seu corpo te manda. Onde está tenso, onde está doendo. E a partir daí, você só vai perceber mesmo quando você vai relaxar, quando você vai deitar para dormir, aí não consegue dormir porque está muito ansioso, aí o corpo não relaxa, ou o corpo está dolorido, que é outra situação. Ou seja, a minha proposta para você é ter mais consciência, consciência corporal, consciência emocional, consciência cognitiva, consciência dos teus pensamentos. Muitos pensamentos que a gente tem ao longo do dia aumentam e potencializam o nosso estresse significativamente. E quando isso acontece, normalmente a gente fica muito com nível de estresse muito mais elevado, aumentando a tua tensão, aumentando o teu problema, a tua dor, enfim, né? Tudo isso por quê? Porque eu não identifico quais são os pensamentos que me levam a ter determinada atitude. Por exemplo, vamos imaginar que você tem um nível de exigência de que as pessoas precisam ser educadas com você. Você foi educado assim, e quando você não agia de uma determinada forma, era reprimido ou repreendido ou castigado até. E você entende que todos nesse planeta precisam ser educados, precisam olhar para você, te cumprimentar e perguntar o que você gostaria, educadamente, num tom de voz suave, enfim. Isso está dentro de você, isso não é claro. O que fica claro para você quando as pessoas olham para você e não agem dentro deste modelo que está internalizado. Então, se você vai, por exemplo, pedir um café numa padaria e o balconista vira para você e fala assim: oi, pois não? Esse gesto e esta forma de falar pode te deixar em fração de segundos com uma raiva absurda. Essa raiva, provavelmente, você vai ter um comportamento muito mais emocional do que racional. E aí, pode ser que você vire as costas e vá embora, pode ser que você responda agressivamente para a pessoa, pode ser que você diga para ele, bom dia, você já cumprimentou os seus clientes, enfim. O comportamento que você vai ter naquele momento é baseado nas suas emoções, nas suas crenças, e que isso faz com que você tenha uma forma de lidar naquela situação emocional, não racional. O fato de eu ter essa exigência não significa que as pessoas serão educadas comigo, mas com certeza eu ficarei extremamente irritada, nervosa e com muita raiva quando elas não são educadas comigo. Então esse é um problema meu. Por quê? Porque o outro, ele vai agir como sempre agiu. E se pro balconista é normal, é comum falar o que você precisa ou qualquer outra coisa assim, ok, ele vai continuar agindo assim. Então, o que eu quero dizer para você? Quando você tem consciência de que são os seus pensamentos, as suas exigências que fazem com que você fique com muita raiva, e você pode mudar, você pode primeiro tomar consciência, depois desconstruir esse tipo de pensamento e crença, desenvolver uma crença e um pensamento mais racional, mais objetivo, e treinar e praticar e lidar com estas situações sem você ir de 0 a 100 numa velocidade de menos de 30 segundos. Por quê? Porque quando as coisas acontecem nesse nível, teu nível de irritação sobe. Quando você vê, você já está agindo de uma determinada forma. A minha proposta para você é o seguinte: você pode trabalhar essas questões no nível individual ou no nível em grupo. Individual, você tem um ganho, que são os equipamentos, você passa por todos os equipamentos, a gente vai fazer uma avaliação completa de você. Se eu for usar todos os equipamentos, nós vamos precisar de pelo menos 3 sessões para você ter uma avaliação nutricional. Essa avaliação nutricional a gente faz através da biorressonância capilar, da raiz do seu cabelo.
A gente vai ver tudo o que está acontecendo com você, desde as influências do meio ambiente, como poluição, celular, antenas de rádio, TV que porventura você mora ou trabalha perto, o quanto que isso tudo está influenciando na sua qualidade de vida, no seu corpo. E a gente consegue, a partir daí, te dar uma dieta alimentar, e a gente vai acompanhando com você, então a gente faz um tratamento muito mais profundo. A outra sessão, a gente faz um escaneamento físico, né? É um equipamento russo, onde a gente faz toda uma análise, um scan do teu corpo fisiologicamente, para a gente identificar quais são os pontos mais críticos, o que está acontecendo e a forma de tratamento. A sessão já é o tratamento, a gente já começa a corrigir, já começa a tratar. E tem um outro equipamento onde a gente vê todos os campos, o físico, mental e o energético, e esse outro equipamento também, no final da sessão, a gente consegue ter uma ideia do quanto efetivamente ele conseguiu mudar o teu campo energético. Então, esses 3 equipamentos, eles vão te trazer uma qualidade de vida fantástica. Além disso, muito autoconhecimento, mais autoconhecimento se você já tem bastante, e principalmente novas ferramentas para você agir diferente, se relacionar de uma outra forma, se posicionar de uma outra forma. E sempre na terapia individual a gente vai trabalhar um foco, né? Então normalmente eu pergunto qual é a tua queixa principal, e aí você me diz, eu tenho muitas dores articulares. Pode ser físico, a gente vai trabalhar, só que nunca a gente vai trabalhar só o físico. Sempre nós vamos olhar todas as áreas da sua vida, tá? O físico é o foco principal e é esse que eu vou perseguir para que você tenha um ótimo resultado no final do tratamento. Pode ser uma questão emocional, pode ser uma questão de relacionamento, que aí a gente tem que trabalhar bastante essas questões do processo de pensamento, pode ser uma dificuldade de foco, de atenção, de concentração, insônia, enfim, não importa. Você vai me trazer a queixa e na terapia individual nós vamos trabalhar objetivamente a tua queixa. E vamos reavaliando a cada X tempo para que você consiga ter uma noção do resultado e até perceber se tem ou não resultado. Eu já tive clientes que melhoraram muito e não se percebiam melhores. A autopercepção estava muito prejudicada. E aí o que acontecia? Eu perguntava, você tá melhor? Não, tô igual. Você tá melhor? Não, tô igual. E ao longo das sessões, essa pessoa, eu parei de perguntar, lógico, né? Porque a resposta era sempre a mesma. Essa pessoa me disse, olha, você parou de perguntar se eu tava melhor, né? Eu falei, parei, mas e aí? Ela falou, olha, e aí é o seguinte, eu não percebi mudança nenhuma, pra ser sincera, mas as pessoas começaram a me dar feedbacks de que eu estava mais tranquila, que eu estava mais calma, que eu estava reagindo melhor a determinadas situações, determinadas circunstâncias. Ou seja, as pessoas começaram a dar feedback para ela de uma outra percepção do que estava acontecendo com ela, mas a autopercepção ainda estava muito fragilizada. E lógico, tem todo um contexto de vida, de história, que leva ela a ter esse tipo de autopercepção mais reduzida. O trabalho em grupo, aliás, deixa eu passar meu telefone para você, que eu começo a falar, depois o pessoal fala, você demora para passar o telefone, vamos lá. 50 49 0863 50 49 0863 ou celular, pode ser o WhatsApp 11 98654 0880. O WhatsApp eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu retorno para vocês. E no telefone fixo, a menina vai atender, pegar o nome, telefone de vocês, e eu vou ligar pessoalmente para cada um de vocês, dando retorno, tirando todas as dúvidas, resolvendo todas as questões, ok? Então vamos lá. O trabalho em grupo é uma opção muito mais acessível, um custo baixo, né? Um custo que todo mundo pode fazer. São trabalhos que nós teremos em horários diferentes e nós vamos trabalhar o quê? No grupo, nós não vamos trabalhar com equipamentos porque não é possível,
Mas nós vamos trabalhar as questões que envolvem a saúde, a tomada de consciência em termos de saúde, redução de estresse principalmente. Então vamos trabalhar a respiração, vamos entender o que ocorre no teu corpo quando o teu nível de estresse está alto. Vamos falar um pouquinho de alimentação, né? O que pode te trazer mais qualidade de vida. Vamos falar de algumas coisas que envolvem a saúde física. Vamos falar também da questão de relacionamento, principalmente pensando na comunicação. Então, todas as vezes que a gente fala de relacionamento, os conflitos podem estar nos relacionamentos afetivos, nos relacionamentos profissionais, familiares, sociais, não importa. O ponto central é quando a gente tem muita dificuldade em comunicar, né? Ou até aceitar a maneira do outro, entender que também o outro tem um outro jeito de pensar, de falar, de agir, e eu tenho que me incomodar menos com isso. Quem ganha? Eu, né? Não é o outro que ganha, sou eu que ganho. E por quê? Porque eu me irrito menos. Porque, gente, problemas vocês vão ter sempre. Dificuldades, sempre. Sempre a gente vai ter uma questão onde há sempre uma divergência entre o que eu penso e o que eu quero em relação ao que o outro pensa e quer. Quando tá tudo coerente, tudo convergente, tá ótimo, não tem problema nenhum. Mas quando não existe isso, como é que eu faço para chegar no meio do caminho? E outra, se eu quero que o outro respeite a minha opinião, eu também tenho que respeitar a opinião do outro, a necessidade do outro. E isso faz toda a diferença, completamente. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar assertividade no grupo, a gente vai falar de julgamentos moralizadores, nós vamos falar de como que você pode fazer combinados, né? Como você pode estabelecer uma parte mais cooperativa do outro, assumir a própria responsabilidade pela sua felicidade, pela sua capacidade de lidar com os conflitos. A gente tende a sempre responsabilizar o outro, a culpar o outro, a dizer que o outro é culpado porque ele não falou direito o que ele queria pra mim. Eu nunca penso, será que eu tava 100% atenta ao que a pessoa tava falando? Eu prestei realmente atenção ao que a pessoa falou? Pra eu ter feito esse serviço mais ou menos? A gente não pensa assim, a gente pensa, o outro não me disse o que devia ter sido dito, não me explicou corretamente. Mas, às vezes, o outro disse, e ele vai dizer, eu disse isso pra você, mas você nunca vai assumir que não teve foco e concentração naquele momento, ouvindo tudo direitinho que a pessoa estava falando. E por quê? Porque quando a pessoa começa a falar, você já começa a pensar em seguida o que você vai fazer, como você vai fazer, e a pessoa continua falando. A pessoa continua dando as instruções e você já perdeu aí uma parte dessa informação. Mas a gente não percebe, não tem essa autopercepção. E essa autorresponsabilidade, né? Porque isso é responsabilidade, é assumir a minha parte nessa comunicação que tá truncada, que não foi legal. Falar das exigências, que isso a gente já falou, né? O quanto que às vezes não, a grande maioria das vezes eu comunico o que eu quero de uma maneira muito exigente, muito autoritária. E aí o outro tende a reagir mais reativamente, se negando ou contrapondo ou criando um obstáculo aí que a gente possa ter mais dificuldade para chegar num acordo ou para a pessoa entender realmente o que eu tô querendo. A gente tende também, pensando na questão da comunicação, da assertividade, a sempre ter um pensamento que eu mereço ou o outro merece. É sempre assim. Alguém merece alguma coisa. Então, se eu tô me sentindo prejudicada, eu mereço mais respeito, mais um sentimento de justiça, que é um pensamento que é muito comum. Eu fui injustiçada, eu fui rejeitada. Esses pensamentos, eles me fazem sofrer muito.
e eles distorcem grande parte da realidade. Por quê? Porque a minha emoção ela é muito forte. E a partir dessa emoção, eu vejo uma cena, mas a tradução, né, a interpretação dessa cena é emocional. Então tem coisas que eu vou ver que não aconteceu. Que eu vou dizer, não, isso aconteceu. E a pessoa vai dizer, mas eu não falei isso, eu não disse, eu não fiz isso. Se nós pegarmos 5 pessoas e colocarmos essas 5 pessoas para ver o pôr do sol e me descrever o que elas estão vendo, cada uma vai descrever esse pôr do sol diferente. Porque as percepções estão voltadas de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, quando eu olho o pôr do sol e eu tô triste, com certeza eu não vou ver o sol tão brilhante, eu vou ver uma nuvem carregada, eu vou dar uma descrição de acordo com o meu pensamento e com o meu sentimento. A minha percepção naquele momento está sendo influenciada para que eu veja aquilo daquela forma. Em contrapartida, se tem alguém do meu lado que está super feliz, radiante, a vida está dando tudo certo, e se tiver apaixonado, então, nossa, melhorou muito mais. Vai descrever um pôr do sol lindo, único, fantástico e, lógico, totalmente diferente do primeiro. E aí vai. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? Esqueci. E os rótulos? Quantos rótulos a gente coloca, tanto em nós próprios, quanto nos outros? Ele é chato, ele é exigente, ele é reclamão, lerdo, né? E os meus rótulos, né? Eu sabia que eu devia ter feito isso, por que eu não fiz? Nossa, como eu sou tonta! E esses rótulos, eles vão aumentando. Quanto mais eu me rotulo, ou rotulo os outros, mais eu fecho, eu dificulto ampliar a possibilidade do outro fazer diferente. Quantas pessoas que a gente rotula do tipo, essa pessoa é lerda. Mesmo que a pessoa seja rápida, você já olha para a cara da pessoa e fala, lá vem aquela pessoa falando bem devagarinho comigo. A pessoa tá falando normal, hein? Ela não tá falando devagar. Mas a tua percepção, de acordo com esse rótulo, fecha essa circunstância como verdade absoluta. E não importa o que a pessoa faça. Você precisa desconstruir esse rótulo para poder enxergar a pessoa de uma maneira diferente. Então, tudo isso nós vamos trabalhar no grupo. Gente, não é pouco, hein? É muito. São bastante pontos que a gente está muito acostumado, a gente está viciado em agir, pensar e reagir desta forma. E é por isso que você precisa parar uns minutos e refletir sobre essas coisas e repensar esses conceitos e ter uma autopercepção, uma autoconsciência, uma responsabilização melhor, em relação a tudo, em relação ao que você faz, ao que você quer. Se a gente vai falar de mudança de hábitos, você tem que identificar o que você quer, o que é, porque às vezes a gente fala, eu quero melhorar, mas o que? A pessoa não sabe. Eu quero que você me trata bem. Como? Eu não sei dizer. Então a gente precisa ter isso muito claro para a comunicação também ficar clara. E lógico, como a gente trabalha com energia, nós vamos também ter um módulo onde você vai trabalhar a questão da prosperidade. E nós vamos trabalhar energeticamente, ativar meridianos, ativar chakras. Nós vamos fazer algumas coisas que possam te ajudar significativamente a mudar a sua vida, a prosperar, a atingir os seus objetivos, principalmente entrando em coerência entre o pensamento e o sentimento. Pessoal, eu quero muito conhecê-los. Entrem em contato, WhatsApp 11 98 654 0880. O Face, vocês podem entrar também, Luci Arantes. Tem também no YouTube, Luci com Y Arantes. Entrem lá, se inscrevam no canal, coloquem o sininho lá para receber os novos vídeos. E nós vamos montar esse grupo agora. Eles terão vários horários, vai ter um grupo na parte da tarde, na parte da noite e no período da manhã.
E aí vocês se inscrevam, mandam um WhatsApp, é muito fácil participar desse grupo. E detalhe, custo acessível, todo mundo pode. E eu tenho certeza que isso vai trazer para você muita qualidade de vida, principalmente no teu dia a dia e no que você quer e almeja. Combinado? Aguardo vocês. Até semana que vem.